Oi gente, meu nome é Aline e eu sou fisioterapeuta pélvica. E no vídeo de hoje, então, chegamos finalmente ao terceiro trimestre da gestação, né? Então, nos vídeos anteriores eu falei sobre os sintomas do primeiro e do segundo trimestre. Se você não viu ainda e quer saber o que acontece durante esses meses da gravidez, é só dar uma olhadinha nos últimos vídeos que eu tô comentando sobre esses sintomas. Então, no vídeo de hoje serão os sintomas sobre o terceiro trimestre. Mas antes de eu começar a falar sobre esses sintomas, eu queria te pedir já para se inscrever no canal, que toda semana tem vídeo novo, e também me segue no Instagram, que eu sempre tô postando coisa nova por lá. Então, finalmente você está chegando na reta final da sua gravidez, você já tá pertinho de conhecer o seu bebê. Provavelmente você já tá sentindo uma certa ansiedade, talvez um medo de como vai ser o seu parto, se vai correr tudo bem. Isso são sentimentos, né? São sensações muito comuns ali do último trimestre. Como eu disse nos vídeos anteriores, nos primeiros meses ali, no primeiro trimestre de gestação, você vai estar com as emoções à flor da pele, então muito comum chorar por qualquer coisa. No segundo trimestre, você já fica um pouquinho mais estável, né? É um período mais tranquilo, digamos assim. E no último trimestre, você começa a sentir uma certa preocupação de como vai ser, né, realmente o trabalho de parto, essa reta final, se você vai ter um bebê saudável. São infinitas preocupações que vão permear a sua cabeça, e isso é completamente normal. Você não precisa pensar que você tá ficando louca por conta disso. E nesse período de reta final, onde a tua barriga tá bem grande já, né, os sintomas músculo-esquelético, eles se intensificam. Como eu disse no vídeo anterior, conforme a sua barriga, né, o seu útero vai crescendo, o seu corpo, ele precisa se adaptar para esse crescimento, e com isso ocorrem várias adaptações, né, e essas adaptações, elas podem trazer sintomas, conforme a sua barriga vai ficando maior, vão se intensificando. Então, no terceiro trimestre, se você já sentia aquela dor lombar, né, anteriormente, é muito possível que elas se intensifiquem, dor no quadril, a sensação de falta de equilíbrio, né, por alteração ali do centro de gravidade. Então, nesse período, é muito comum que você sinta esses desconfortos, mas também, como eu disse no vídeo anterior, você não precisa sofrer com isso. Existe a fisioterapia que pode te ajudar muito com esses desconfortos para que você passe por todo esse período da forma mais confortável possível. Então, conforme o seu útero vai crescendo ali dentro da sua cavidade abdominal, o seu útero ele vai brigando por espaço ali dentro do seu abdômen, ele vai brigando com os outros órgãos que já estavam ali antes do bebê, né? Então ele começa a pressionar ali todos os órgãos. E com isso é muito comum que você sinta desconfortos nas costelas, né? Justamente por esse útero tá querendo espaço, tá se expandindo. Pode ser que você sinta um desconforto nas costelas. Pode acontecer também, é muito comum ali no último trimestre, que você sinta algumas queimações assim no estômago, aquela azia. Então, dependendo do que você come, é muito comum que você tenha azia, e é justamente porque o seu estômago ele não tá no lugar que ele estava habituado a ficar, né? Ele acaba se elevando um pouquinho. O útero acaba empurrando o estômago um pouquinho para cima, e isso pode te gerar algumas queimações. Isso é completamente normal e depois vai passar, fica tranquila. E com essa briga de espaço também, a bexiga, ela vai ficar mais pressionada, né? O útero vai ficar empurrando ali a bexiga, então aquela frequência de idas ao banheiro vão se intensificar, você vai ficar cada vez com mais vontade de fazer xixi, assim, com mais frequência, e isso é normal também. E lembrando que, além dessa pressão na bexiga, que causa mais vontade de fazer xixi e tende a te causar uma incontinência urinária, existe também uma pressão sobre o assoalho pélvico, que tá lá embaixo sustentando tudo isso, todo esse peso do seu útero que tá grande, dos órgãos pélvicos ali. Então é uma sobrecarga muito grande sobre o assoalho pélvico, né, o fundo da sua bacia lá, e com essa sobrecarga no assoalho pélvico também pode acontecer de você desenvolver a incontinência urinária, e por isso é muito importante preparar esse assoalho pélvico. Então, como ele está sofrendo essa sobrecarga, ele precisa de mais força, né? Ele precisa estar forte para aguentar todo esse peso. E isso quem pode te ajudar é justamente a fisioterapia pélvica. Então, é muito importante que você prepare o seu assoalho pélvico lá desde o segundo trimestre já, que você vá fortalecendo para que você não sofra com uma incontinência urinária. Então, é muito chato, né? Quando você vai tossir, você perde xixi. Quando você vai dar risada, você perde xixi. Quando você vai levantar da cama
perde xixi. E isso você pode resolver com o fortalecimento do assoalho pélvico. E por conta também, como eu disse nos vídeos anteriores, ocorrem muitas mudanças no seu corpo todo e existe um grande aumento no fluxo sanguíneo, né, durante todo esse período que vai se intensificando conforme os meses vão passando. Então isso pode te causar muitas vezes uma sensação de que a pele está mais quente e úmida, então você pode suar mais, você pode sentir uma sensação de calor assim muito forte, aqueles calorão que vem do nada, é por conta do aumento do fluxo sanguíneo. E isso também pode causar um sintoma que muitas mulheres não sabem, mas também pode acontecer justamente por conta dessa alteração na circulação sanguínea, é que os seus cabelos e as suas unhas podem crescer mais rápido. Então você vai perceber que o seu cabelo e a sua unha vão crescer mais rápido, as unhas podem ficar um pouco mais quebradiças também. Isso é completamente normal. Depois da gestação, tudo vai se normalizar. Essas alterações também na circulação sanguínea podem te causar algumas vertigens e palpitações. É comum também principalmente no último trimestre, onde o seu útero já vai estar bem grande e conforme a posição que você fica, dependendo do jeito que você está sentado, dependendo do jeito que você está deitada, pode comprimir alguns vasos sanguíneos e isso pode te dar algumas vertigens, pode te dar algumas tonturinhas, assim, isso é comum também. O que você pode começar a sentir também a partir ali meio que do final do segundo trimestre, principalmente no terceiro trimestre, são algumas pontadas na vagina. Então, às vezes, vem uma pontada aguda, assim, do nada, uma dor muito chata, assim, como se fosse um raio ali te atingindo. E isso é muito comum e normalmente é por conta do estiramento do ligamento redondo. Aqui no canal já fiz um vídeo falando especificamente sobre isso, mas basicamente o ligamento redondo é um ligamento que ele dá sustentação ao útero. E conforme o teu útero vai crescendo, né, ele vai sobrecarregando esse ligamento ele vai ficando mais esticado, assim, e dependendo do movimento que você faz, ou de repente um movimento mais brusco, esse ligamento acaba se esticando mais e isso pode te causar aquelas pontadas, assim, na vagina. Isso é comum também, mas se você tá sofrendo com esses sintomas, se tá te incomodando, se você tá tendo ele direto, dá uma olhada no vídeo que eu falo sobre as pontadas na vagina, sobre o ligamento redondo, que lá eu dou algumas dicas de como diminuir esse incômodo, tá? Agora já no final ali, na reta final do terceiro trimestre, já perto do trabalho de parto, é muito comum que você comece a sentir algumas contrações de treinamento, né? Então isso é muito comum também, aquelas contrações que são assim, não vão te causar grande incômodo, que você vai sentir a sua barriga ficando mais rígida, mais dura, então uma contração você vai sentir, logo vai passar, é completamente comum. E com essas contrações também pode ser que aconteça a saída do tampão mucoso. Esse tampão mucoso tem uma consistência assim parece uma gelatina assim, meio pegajoso, pode ser que ele saia com um pouquinho de sangue, é completamente comum. E se acontecer essa saída do tampão mucoso, quer dizer que você já tá bem perto do trabalho de parto, tá bem perto de conhecer o seu bebê. E se você tá já na reta final, se você tá no terceiro trimestre, é muito importante que você conheça as fases do trabalho de parto, se você quer ter um parto normal. Então é muito importante que você saiba essas fases do trabalho de parto para você saber o momento ideal de ir para a maternidade, de ir para o hospital, né? É muito importante que você saiba o momento certo, porque muitas vezes, se você não vai no momento certo, às vezes você vai com muita antecedência, tá preocupado, tá com medo, vai com muita antecedência lá para o hospital, o risco de ter que fazer uma cesárea aumenta. Então é muito importante que você saiba as fases. E aqui no canal eu fiz um vídeo também falando exatamente certinho como funciona cada fase do trabalho de parto e qual é o melhor momento para você se encaminhar para o hospital. Então, se você ainda não sabe, não tem ideia de como funcionam essas fases, corre lá no vídeo porque é essencial que você saiba. E se restou alguma dúvida sobre algum sintoma que eu falei aqui hoje, sobre o que acontece no terceiro trimestre, ou se você quiser falar também de alguma coisa que eu não citei aqui, que você está sentindo, coloca aqui nos comentários, pode me mandar por DM também no Instagram. E se você achou importante esse conteúdo, compartilhe com outras mulheres, é importante que outras grávidas conheçam esse conteúdo e deixa o seu like. E o conteúdo que eu quis deixar para vocês é esse, e até o próximo vídeo, um beijo e tchau!